Eu, Por conta das placas tectônicas? eu também acho isso. Eu acho que, tipo, sei lá, em algum momento da história ela até poderia ser um pouco lisa, mas por causa de terremotos, alguma coisa assim, ela foi entortando, entortando, até ficar do jeito que tá. Na verdade, o tectonismo, as placas tectônicas, é uma das forças que a gente chama de endógenas, porque ela vem de dentro para fora. Então, sim, vulcanismo e tectonismo são as endógenas, ou seja, são os movimentos internos que a gente vai entender hoje para fora que altera esse relevo. Perfeito. E os movimentos externos? O que vocês acham que pode transformar o relevo? A ação das águas, dos ventos. Exatamente. Então, são dois tipos de forças, as endógenas, de dentro para fora e de fora para dentro, que transformam essa superfície. E sim, ela teve uma transformação histórica, a gente vai ver hoje nas eras geológicas, e a geomorfologia ela tem uma área específica da litologia, que é o estudo das rochas. Então, a gente, não só as rochas terrestres, mas como rochas lunares, rochas de meteoritos, rochas vem astronomia de novo, né? Outras rochas a gente tem como base de outros lugares para fazer estudos para entender a nossa história. Porque a nossa história geológica só se entende a partir do universo, que a gente vai ver também hoje. E eu trouxe um vídeo bem legal, ele não tem som, só tem imagem, que é um vídeo que mostra a Terra sem água. Então, vocês vão ver que esse vídeo começa a quebrar um pouco o nosso paradigma da superfície terrestre, porque ele mostra exatamente como a Terra é tirando a água. Ele está tirando a água, drenando a água da Terra. Olha que interessante. A parte verde é a parte continental, a parte cinza é a parte marítima, oceânica. Olha a oceânica como ela tem também relevos tão grandes quanto na parte continental. Essa parte rosa que ele está preenchendo são as fendas das placas tectônicas, ou seja, onde elas se separam. A grande mesoatlântica, no meio do oceano. Esse é o lugar mais profundo da Terra, as Fossas Marianas. Outra fenda de placa, agora no Pacífico. Aqui é o famoso lugar onde está o Titanic, olha a profundidade. Quase 4 quilômetros de profundidade. A Islândia, que a gente vai ver um vídeo bem legal também da Islândia, porque ela tem uma fenda de placa bem no meio dela. E essa é a nossa geomorfologia. Muito legal esse vídeo, porque ele mostra, eu vou repetir ele para vocês por causa dos detalhes. Ele mostra que se nós não tivéssemos as águas, os oceanos, a gente veria dessa forma, com essa profundidade, esse relevo oceânico que é muito significativo, a gente não percebe, mas nós temos cordilheiras embaixo dos oceanos. A formação da crosta na parte oceânica, ela é mais recente, então ela é mais fina que os continentes. Então, os continentes são como os grandes blocos. E eu gosto porque dá a sensação de profundidade para a gente entender, porque às vezes a gente tem a sensação que a gente está nivelado com o oceano, e nós não estamos nivelados com o oceano. Há várias profundidades, a gente consegue ver isso nos mapas. Quando tem uma cor azul, azul escuro, azul claro, isso está mostrando a profundidade e a dimensão das placas tectônicas na Terra. Legal, né? Eu acho esse vídeo, ele dá uma visão muito bacana sobre o relevo terrestre. Terrestre e oceânico também, né? Porque aqui mostra todo esse relevo oceânico aqui. Olha isso, que interessante.
Então, pessoas, nós vamos ver essa estrutura geológica, todo o relevo que nós vemos acima, o que a gente está enxergando. Oi. Opa, peraí que eu deixei ligado. Pronto. Kevin foi embora. Tudo que a gente vê na superfície, ele tem uma base, senão ele não se sustentaria. Nós pisamos na crosta, na superfície terrestre, mas aí abaixo tem toda uma base. E é isso que a gente vai ver. Então, não vamos aprender estrutura geológica, os processos esculturais, que são essas forças exógenas. Então, literalmente, o vento, a água, a chuva, os rios, eles esculpem, eles fazem esculturas que se tornam relevos. Só que a gente precisa ter uma dimensão do tempo geológico. Uma montanha que tem milhões de anos, ela é recente, ela é chamada de montanhas, é um processo jovem. Então, ela é jovem porque tem milhões de anos. Nosso tempo de vida, vamos lá, colocar 100 anos aí, cento e poucos anos, de 100 anos para milhões, a gente tem, quando a gente estuda a geomorfologia, a gente tem que ter essa dimensão, porque a gente fala assim, nossa, montanhas jovens de 1 milhão. Aí a gente tem um relevo no Brasil que é baixo porque tem bilhões. Então a gente vai ver também isso. Então, só para começar a definir, relevo é o resultado de processos estruturais, ou seja, a base da superfície terrestre. Então, relevo é o resultado desses processos de estrutura, que é a base da superfície terrestre. Para começar a falar de relevo, de geomorfologia, a gente tem que falar da origem da Terra. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a história geológica da Terra, ela junta algumas áreas, algumas ciências estudam já há muito tempo, geografia, geologia, física, química, biologia, sobre a história da formação da Terra. E aí, ao estudar baseado em física, química, biologia, a gente chegou a determinadas fases que a gente padroniza como eras geológicas, porque essas fases têm características semelhantes, e a gente identifica as transformações que o planeta passou ao longo de milhões de anos. Por isso que foi construído lá as eras geológicas. Então, a história geológica da Terra, ela pode ser resumida em uma escala de tempo geológico. Vou mostrar aqui para vocês, ela é dividida em éons, eras, períodos e outras subdivisões. Mais ou menos isso aqui. Nós não vamos nos aprofundar nisso aqui, senão a gente não sai de relevo, mas só para vocês terem uma noção do que a gente vai falar, a gente está falando aí de 4,6 bilhões de anos aproximadamente, onde aconteceu uma grande explosão, que é o Big Bang, e nesse processo, e como que a gente confirma, por que a teoria do Big Bang ela é mais aceita hoje em dia? Porque a ciência, através da astronomia, ela já conseguiu visualizar formação de planetas. Através da observação do espaço, a gente já viu formação de estrelas, a gente já viu formação de planetas. Então, tudo isso está documentado, fotografado. Então, através dessas dicas da área da astronomia, a gente vai confirmando que o Big Bang, até o momento, se sustenta dentro disso aqui. Claro que muitas coisas ainda estão para ser descobertas, mas muita coisa já está confirmada. Então, a formação da Terra, de acordo com essa teoria mais aceita, que é o Big Bang, ela tem 4,6 bilhões de anos, ela passou por um processo de resfriamento. Lembra que o Big Bang é uma grande explosão, junção de matéria que foi se friccionando, e isso explodiu. Na explosão, uma grande bola de fogo era a Terra há 4,6 bilhões de anos, que foi se resfriando. Ao se resfriar, aquela matéria, ela se solidificou, ela resfriou, ela endureceu. Pensa comigo no barro, por exemplo, que é um processo também de solidificação. Então, o barro, a argila, a cerâmica, ele passa por um processo de resfriamento e endurece, solidifica. Então, a partir dessa solidificação, a gente tem a formação das rochas mais antigas.
E aí passa-se o tempo, a gente começa a ter formas primitivas de vida, a gente entra no campo da biologia, e aí você tem toda essa formação aqui do tempo e das coisas da vida surgindo, né? Depende da sua linha de pensamento. E aí você tem aqui todo esse processo até chegar ao nosso período. Então, a gente tem o pré-cambriano, paleozoica, mesozoica, cenozoica e cenozoica quaternário. Lembra que eu falei que as montanhas são jovens? Olha elas aqui, ó. Formação do Himalaia e das montanhas rochosas, 65 milhões de anos. Ou seja, elas são super novinhas perto das rochas que surgiram lá no começo, com 4,6 bilhões de anos. E aí você vai ter todo um processo histórico dos Alpes, tudo datado de acordo com as pesquisas que a gente tem de datação de rochas. Então, você tem períodos diferentes, rochas diferentes, você tem idade para as rochas, é bem interessante. Isso tudo teve origem lá, na origem da Terra. Professora, Oi. com base no que eles definem se um relevo é novo ou antigo? Eu estava fugindo dessa pergunta. Então, materiais químicos são estudados nas rochas. Então, a gente sabe hoje uma das formas de datação é através do nível de ferro, uma das. E tem outras formas, mas é um campo que eu não domino, mas você pode perguntar ao professor de química e de biologia. É um campo que eu não domino, mas eu posso fazer uma pesquisa e a gente trazer aqui. As datações por carbono é outra forma, só que eu não estou a par das recentes explicações científicas, por isso que eu prefiro não entrar nesse campo. Mas é através da química da rocha. Então, se você olhar uma rocha, faça essa experiência. Pega uma lupa normal, e pega uma rocha, qualquer pedrinha que você achar na rua. Quando você coloca uma lupa, eu vou fazer melhor para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos pegar areia, não precisa ser nem rocha. É que o microscópio é mais difícil a gente ter, né? Por isso que eu falo da lupa. Vocês sabiam que isso aqui é areia no microscópio? Não, nunca imaginaria. É coisa mais linda. Isso é areia, gente, areia mesmo, areia que a gente pega na praia e não diferencia nada. Quando ela é vista no microscópio, é isso aqui que a gente acha, ó. Sedimento de uma concha, sedimento de um calcário, sedimento de um quartzo, sedimento, pedaço sei lá, tudo que tem perto da praia. Então, as rochas, para a gente, é pedra que a gente chuta, mas para o geólogo, ele vai a fundo na constituição dela. Então, quando ele vai fazer essa análise microscópica das rochas, ele acha coisas que ele consegue datar. É mais ou menos assim, como é que eu posso explicar? A grosso modo, tá? Bem grosso modo, quase não científico. Você sabe, por exemplo, que uma pele é jovem ou é velha de acordo com a composição da pele. Só de você olhar, você já sabe, mão de uma pessoa com 50 anos, mão de uma pessoa com 12 anos, você vê pela estrutura da pele. A rocha é a mesma coisa. Você vê na estrutura da rocha, é claro que às vezes eu posso passar um creme e dar uma disfarçada, mas se eu vou no microscópio, eu já vejo a pele diferente com a minha idade do que uma idade de 12 anos. E aí você vai ver que a estrutura, ela marca a minha idade, por mais que eu use cremes e tal. E assim a gente faz com as rochas, só que eu não tenho domínio nessa área para te explicar. Eu posso até fazer uma pesquisa de datação, qual hoje que se faz, porque eu sei que tem o carbono, eu sei que tem o ferro, e aí a gente chega às conclusões da datação das rochas. Tudo bem? Professora, Oi. Tem duas perguntinhas, né? tem duas perguntas no chat. Pode perguntar, por favor. Eu olho, né? Peraí, que eu olho. Também. Tá.
Diferença de montanhas, cordilheiras e colinas. Então, vamos lá. A parte do relevo, de planície, planalto, a gente sempre mede por altitude. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, aí já dá para solucionar esse problema. Montanhas, a gente vai chegar numa discussão longa, porque você vai pegar autores que falam de montanhas. Por exemplo, no Brasil, tem montanhas? Vocês acham que tem montanha no Brasil? Eu acho que não. Não. Não? E o que vocês me falam de uma altitude de 1.800, 2.000? Deixa eu ver o lugar mais alto que fica em Roraima. Vamos lá. Lugar mais alto do Brasil, eu não lembro a altitude. Esse aqui é em Roraima. Pico da Neblina, mas eu queria saber a altitude. 2.994. Pro, eu não sei se é só pra mim, mas a sua tela ela tá travada. Não tá aparecendo o que você tá fazendo. Tá Não? travado no também. negócio da areia. Pra mim também. Ah, então peraí que eu volto lá. Vou parar de apresentar. E daí eu apresento de novo. Ó, Pico da Neblina, altitude 2.994. Não é uma montanha? Eu acho que ainda não. Então vamos ver isso. Porque tem autores que falam que são montanhas antigas, tem autores que falam que não há montanhas. Colinas também é um tipo de formação de planalto, mas ele tem a ponta dele arredondada. Então, bem grosso modo é isso, mas a gente vai ver as diferenças. Divisão da Pangeia. Vamos entrar nela agora. Se ela influencia nas montanhas, a Pangeia é uma coisa, a formação de montanhas é outra. Então, a Pangeia, nós vamos entrar e eu vou te explicar. A formação de montanhas, sabe o que influencia a formação de montanhas? O movimento do magma. Mas vamos com calma, vamos lá. Vou apresentar aqui agora. Deixa eu tirar a areia aqui. Vocês viram que linda a areia? Então, se você pegar uma rocha, qualquer pedrinha que você achar, colocar no microscópio ou na lupa, você vai ter a estrutura dela. A partir dessa estrutura, com elementos químicos, datação, é que se chega à data das rochas. Espero ter respondido. Porque eu não sou geóloga, né? Então, cadê vocês? Apresentar agora. Então, vamos voltar lá. Vamos à Pangeia. Então, eu tenho aqui... Vocês confirmem se vocês estão vendo minha tela. Agora foi. Legal. Eu tenho aqui, então, lembra do resfriamento da Terra? Nesse processo de resfriamento, foi gerado camadas. Então, a gente tem a crosta, de acordo com a profundidade, nós temos nomes diferentes. Então, mais ou menos 25 quilômetros é o Cial, cima mais ou menos 35 quilômetros, que compõe a litosfera. A litosfera é essa parte da superfície, a crosta é a parte mais externa. Abaixo dessa crosta, que não é unificada como está aqui no desenho, é por placas, e vocês já sabem, temos o manto, que fica a uma distância de mais ou menos 4.600 quilômetros. A astenosfera é a parte do manto superior que faz meio que uma divisa ali entre manto interno e manto externo. Então, você vê que tem gradações. A Terra não é bonitinha como está nesse desenho. Então, imagina um centro que acredita-se que é sólido, que é por ferro e níquel, que é o núcleo. Dentro desse núcleo sólido vem se expandindo magma, depois o núcleo externo, magma inferior e magma superior, que é a astenosfera. Então, você tem como se fosse... eu gosto muito da explicação do ovo. É um ovo cozido. A gema, que é o núcleo, a clara, que é a parte do manto, e a casca do ovo cozido, que é a nossa crosta. Se você tiver esse pensamento da Terra como um ovo cozido, vai ficar perfeito. Só que aí nós vamos nas placas, a parte externa, que é a casca do ovo, ela não está colada, ela está toda quebrada. É um ovo cozido que caiu no chão. História geológica nós já falamos. Pro, Oi. em que parte da Terra que fica a astenosfera?
A astenosfera, ela está nessa distância aqui, ó. Ela está no manto superior, então você tem um manto 4.600 quilômetros. Então você tem mais ou menos aqui nessa divisa entre manto e crosta, você tem a astenosfera. Entendi. Obrigada. Litosfera é a parte superior, a litosfera. Então, se fala crosta ou litosfera, é sinônimo. Agora, você fala astenosfera, é a divisória, é a parte que dá, é a transição de manto para crosta. Tudo bem? Tudo bem. História geológica, então, nós já vimos. Surgimento da Terra, eu vou deixar esse slide aqui para quem quer se aprofundar, mas tem uma explicação aqui científica sobre o surgimento, que é o que a gente falou. E aí, gente, olha que interessante, tem um corte, a gente faz um corte aqui nesse diagrama, que dá uma noção de que, aí sim a gente insere o oceano. Então, eu tenho aqui, ó, a parte da litosfera, tá vendo que a astenosfera e a litosfera é uma transição. Eu tenho aqui a crosta continental, ou seja, onde a gente está no continente. O oceano em cima aqui ele não fica na astenosfera. Você está vendo que tem uma camadinha marrom clara? É a parte da crosta oceânica. E aí sim, a astenosfera, manto inferior, núcleo externo e o núcleo mesmo. Tudo isso, gente, é possível ter visitado todas essas camadas? Não, né? Não, com essa Eu acho que não. temperatura. Não, porque a temperatura do núcleo é a temperatura do Sol, 5.000 graus centígrados. Então, a gente não tem, mas como que se sabe, professora? Através do estudo do magma, a gente consegue estudar o magma, então a gente sabe a constituição do magma, porque o vulcanismo está aí, se estuda o magma. A gente tem estudos também sonares, então a gente trabalha com sonares, principalmente aqui na região oceânica, e tem as projeções, tudo baseado em cálculo científico, então até hoje se sustenta essa ciência. Isso aí é uma coisa à parte, se for atrapalhar você ignora. Isso não descarta outras possibilidades. Quem aqui já assistiu Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, é uma outra teoria, de que no interior da Terra tem uma outra Terra. É uma outra teoria. Existe a teoria da Terra Oca, assim como outros tipos de teorias, mas que não se sustentaram cientificamente, por enquanto. Então, por enquanto, assim como a origem da Terra, o que se sustenta é o Big Bang, pelos estudos, eu tenho muito esse problema, tá? Eu não abraço nenhuma causa, porque ciência, ela se faz na construção da ciência. Coisas que a gente se agarra e que depois se prova cientificamente que não era, é só pedir perdão e seguir em frente. Então, eu não me agarro em nenhuma, eu não sou evolucionista, eu sou criacionista, mas eu creio na ciência, e a ciência como o Big Bang, eu acredito, porque nós temos provas, mas eu não tenho problema nenhum se nós tivermos uma ciência que avance, que nos prove o contrário do que nós acreditamos hoje, porque ciência é isso, ciência é se superar sempre. Então, essa é a nossa teoria, então por isso que eu sempre falo, é a teoria mais aceita, tá? Então não estranhe, é o meu jeito de acreditar na ciência. Professora, essa parte que está circulada aí é uma montanha, né? Seja uma montanha ou um monte, tanto faz. Então quer dizer que as montanhas, os montes, os relevos da Terra, da crosta continental, eles fazem parte da astenosfera? Não, eles fazem parte da litosfera. É porque eu tô vendo ali que tá meio que junto, né? Por quê? Porque a astenosfera é o magma que fica abaixo da litosfera. Ah, tá. Então, a litosfera, ela se forma justamente por esse movimento de convecção desse magma que está o tempo todo. O magma, pelo calor e a pressão que existe aqui, vamos à panela de pressão, é o mesmo sistema. Então, o vulcanismo,
ele é um sistema de liberação de energia de dentro do interior da Terra, e vocês sabem quão violento ele é. Então, essa litosfera é a parte da crosta terrestre, continental e oceânica, só que a oceânica, percebe que ela é bem fininha? Sim, Ela é mais... comparado à litosfera, é fininho. Isso. E a astenosfera é um magma que está abaixo da litosfera, que está em Então é, constante movimento. então é daí que vem a lava do vulcão. Da Assim, astenosfera. ela vem do núcleo, mas antes de vir para a atmosfera, ela está na astnosfera. Ela está na astenosfera. Ah, Essa tá. atmosfera que é a parte mais do manto mais próximo da litosfera. Então é isso mesmo. Ele escurece, não tem cor vermelha, nem marrom, nem nada, tá? São cores de rochas mesmo, e o magma a gente coloca nos livros vermelho porque simboliza quente, mas não tem cor. Eu tenho um estudo que eu fiz na geologia da USP que tem um pedaço de magma que parece cristal com verde, que são ali as livinas, que é um cristalzinho que tem no magma, coisa mais linda. Eu vou achar a foto, eu mostro para vocês. Agora, o núcleo, ferro e níquel, a gente nunca viu, mas o magma a gente tem como ver, porque é a cristalização do vulcanismo, a gente pode perfurar até um certo ponto, então a gente consegue. Mas deu para entender que são camadas, e essas camadas, a mais próxima que está aqui, quem faz o barulho, o tectonismo e o vulcanismo é a astenosfera. Ela que está aqui em constante ebulição, como se fosse um grande mingau quente, e quando ela solta esses movimentos de convecção, aí ela balança as placas, e as placas, elas estão constantemente em movimento. Agora, hoje aqui no Brasil, onde nós estamos, elas estão em movimento. Só que o movimento que nós temos aqui no Brasil, ele é um movimento imperceptível. Mas eu tenho, por exemplo, como provar isso com um painel global. Tem um lugar que ele faz... Como que a gente consegue detectar? Através dos sismógrafos. Então, se vocês quiserem, olha, aqui é online, painelglobal.com.br. Então, a gente tem como ver os movimentos que estão surgindo agora, ó, terremoto moderado, tem aqui um furacão acontecendo, então a gente tem lugares que acabam monitorando isso o tempo todo. E no Brasil, se a gente for ver, tem sismógrafos também, a gente tem lugares monitorando o tempo todo, a gente consegue ver. Aqui eles mostram só o mais forte, mas se você for aqui embaixo, tá aqui, ó, todos os terremotos que estão acontecendo nesse exato momento. Então, a gente tem os horários, os locais, e o Brasil uma hora vai aparecer aqui, porque também tem no Brasil. É claro que os mais fortes, que aparecem em primeiro lugar, estão nos lugares suscetíveis a movimentos de placas. Mas está o tempo todo acontecendo. Uns sentem mais, outros sentem menos, mas o tempo todo está acontecendo. Professora, a senhora acha que, tipo, a interação do magma que está na astenosfera, a, a interação entre ele, assim, pode gerar esse movimento das placas tectônicas que gera os terremotos, essas coisas? É isso mesmo? Eu sei que envolve um pouco de química, assim, mas a senhora... Mas é isso, correntes de convecção, é isso aqui, ó, correntes de convecção. É isso que gera os terremotos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui essa imagem, ó. A gente tem as falhas, que são as... Deixa eu ver se eu consigo abrir só a imagem. A gente tem as falhas, que são o encontro das placas, que eu vou explicar daqui a pouco com a Pangeia. A gente tem as placas continentais e oceânicas, e esse manto que está em constante movimento. Como é que funciona? Isso aqui é quente. Aqui em cima é mais frio, é quente, porém mais frio. O que acontece? Ele se resfria, desce, aquece, sobe, isso chama-se corrente de convecção. E isso está o tempo todo acontecendo. Vocês viram que tem até um desenho de uma chaleira aqui. Funciona exatamente, isso é física, tá? Funciona exatamente como uma chaleira. Você está esquentando a água.
Você esquenta a água. Aqui, onde está a chama, é quente. O que vai acontecer com as moléculas de água? Elas vão subir. Aqueceu, subiu. Chega aqui, resfria. Desce, aquece, desce até ficar borbulhando. Esse é o processo das correntes de convecção no magma. Esse movimento aqui, se você colocar uma bolinha, sei lá o que você coloca aqui, você coloca qualquer coisa aqui que fica suspensa na água, você vai ver que ela se movimenta. Ou seja, as placas tectônicas que estão aqui na superfície se movimentam em maior intensidade ou menor intensidade, dependendo do local. Mas se movimenta. Deu para entender como é que funcionam os terremotos e os vulcões? É por esse chama movimento de convecção. Os movimentos de convecção são responsáveis pelos movimentos das placas tectônicas e pelo vulcanismo. Se esse calor, esse manto que na ionosfera encontrar vazão, ele vai sair como uma panela de pressão que escapa o ar no pino. E é violento. É por isso que às vezes, eu já vi pelo menos, uma chaleira, tipo, aquecendo água assim, e a tampa dela tremendo, Isso. ou pulando um pouquinho. O sistema de apito de uma chaleira funciona com a vazão desse ar que está. E é violento, é uma coisa violenta. Então, é assim que funcionam os terremotos, os vulcões. Professora, Pois não. então na astenosfera e no manto, os dois têm magma? Sim, até aqui, ó, a gente está falando de magma. Por que faz diferença o núcleo? Porque o núcleo, a composição dele é mais densa e ele chega a ser sólido aqui no núcleo. Mas a gente está falando tudo aqui de magma, só que aqui a composição dele, por que núcleo? Porque ele está no centro, alta pressão e alta concentração de calor. Então ele acaba se transformando, mas é magma. E outra coisa, crosta e litosfera tem diferença ou é a mesma coisa? Litosfera é toda a parte da crosta. A única coisa que vai ter diferença é na crosta. Uma é continental e outra é oceânica. A crosta continental é mais pesada, mais densa, e a crosta oceânica é mais fina. Pode ver que é só um fininho assim, e a crosta continental. Entendi, obrigada. Nos Andes, eu vou mostrar o mapa das placas tectônicas. O que acontece aqui no nosso vizinho na América do Sul? Como a placa oceânica ela é mais fina, mais leve do que a placa continental, acontece assim, ó, tá aqui o Chile e aqui o Mar do Chile. Quando tem terremoto lá, as placas oceânicas elas entram. E aí nós temos a formação da Cordilheira dos Andes. Conforme elas entram, elas vão derreter por causa do calor, e essa solidificação da astenosfera com a litosfera, todas as montanhas que nós conhecemos crescem anualmente. Elas estão em constante movimento, e crescem 5 centímetros, 3 centímetros por ano, mas elas estão em crescimento. Por quê? Porque esse acúmulo de material rochoso que entrou aqui no magma, ele vai se acumulando aqui, se resfriando, e as montanhas estão crescendo. Montanha cresce. Tudo bem? Então, isso eu estou falando de estrutura da Terra. Então, a Terra ela tem uma fonte de calor que fornece energia e faz o movimento no seu interior. E aí, isso juntando com a placa, com a tectônica global e com a forma dos eventos como eles acontecem, que são totalmente a parte da vontade humana, então a gente tem a litosfera. Professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Muitos aqui vão saber o que eu tô falando, outros não, mas eu não sei o nome desse tipo de rocha. Assim, eu sei o nome, mas eu acho que esse nome ele tá em inglês. É porque é de um jogo. É de um jogo que eu acho que muitas pessoas já Obsidiana? ouviram falar. Eu Então, jogo eu acho. Minecraft. Ah, meu Deus do céu. Eu jogo, eu dou aula de Minecraft. Ela tá onde, professora? A obsidiana não existe. É a obsidiana que você está falando ou é a outra? Então, é uma pedra que, no jogo, pelo menos, Ah,
Tipo, você cava para baixo, abaixo da lava, abaixo dos minérios, abaixo de tudo isso. Eu acho que ela só existe ali só para você não cair no limbo do jogo, alguma coisa assim. Então, Mas do jeito que tem lá no Minecraft, ela não existe. Obsidiana é uma rocha magmática, ela vem do magma. A gente vai estudar os tipos de rochas. Na próxima aula serão os tipos de rochas. Então, muita coisa lá no Minecraft é real, mas a forma como a obsidiana é é explorada no isso jogo, mesmo, Akira. é. O Akira falou que é a Bedrock, é ela mesma, mas eu acho que esse nome tá em inglês, eu acho. Então, se for obsidiana, ela existe, é uma rocha magmática. Mas tem uma outra que os alunos falam que eu não cheguei nesse nível, que sou iniciante no Minecraft, que ela não existe, porque eles me contaram exatamente isso que você está falando. Só que muita coisa lá existe, por isso que eu trabalho geografia com Minecraft. Só que como eu estou jogando há pouco tempo, eles dão um show de bola, aí eu estou aprendendo. Mas quando a gente for ver os tipos de rochas, aí você vai se identificar, porque aí a gente vai trazer as rochas magmáticas, que tem as sedimentares e as metamórficas. Aí os tipos de rocha vai depender da origem aqui, ó, de onde ela está, se está na crosta, se está no... Aí a gente vai aprender tudo direitinho, mas segura aí. Eu posso até trazer o vídeo do que eles fizeram na aula, que foi muito legal. Eles dão show, assim, no Minecraft. Aí eu É legal porque no jogo dá para você escolher, tipo, é, a profundidade que você tá. Se você quer ir para tipo -12, o nível, né, de -12. E se a gente for pesquisar bem na internet, eles colocam lá o nível onde a lava tá. E, consequentemente, se a lava tá nesse nível, o diamante também vai estar, tal. Então, pelo menos, eu gosto do jogo por causa É disso. muito Ele bom, ensina muito. porque tem as rochas magmáticas, elas têm as intrusivas, que ficam aqui, ó, nessa parte que a gente está falando da litosfera, e tem as extrusivas, que são fora. Então, tem uma variedade de rochas, é muito legal. Eu posso até ver se vocês curtirem, eu ver um vídeo. Tem um Minecraft que é de graça, chama Minecraft Educacional, que é esse que eu baixei, esse que eu jogo com os alunos. E tem biomas. Eu tenho uma aula que dá para dar debaixo do oceano. É fantástico. Então, assim, deixa eu aprender mais, que aí eu trago para vocês. Tudo Então, bem, professora. vamos lá. Deu para entender, então, as divisões das camadas da Terra? Isso é importante. É importante porque se confunde muito crosta, litosfera, astenosfera. Então, eu tenho aqui a crosta terrestre, que é dividida em continente e oceano. Então, crosta oceânica, crosta continental e oceânica. Abaixo da crosta, eu vou ter o quê? A astenosfera, que é a parte do magma que está em constante movimento com a litosfera. E depois eu tenho o manto inferior e o núcleo externo e interno. Alguns livros trazem só núcleo, mas é importante que vocês saibam que tem essas divisas, como se fosse transição de uma... Não tem a derme, epiderme, endoderme, é isso, é como se fosse camadas mesmo. Pro, você poderia explicar de novo a diferença entre litosfera e crosta? Eu acabei esquecendo o que você falou. Pensa que a litosfera é o conjunto. Então, a litosfera é a parte de rochas, a parte mais externa, chamada de crosta. Só que a crosta a gente faz uma subdivisão, divide em continente e em oceânica. Naquele primeiro vídeo que a gente viu, não tem a parte verde? Você lembra? Sim. A parte verde é a crosta continental, não tem a parte cinza? Uhum. Crosta oceânica. Entendi. Tá? E tudo isso é litosfera. E o que é a astenosfera, professora? É o magma que está debaixo dessa litosfera, que é chamado de astenosfera justamente por ser uma transição entre o manto inferior e a crosta. Deixa eu ver aqui. Vamos ver uma coisa que é legal para a gente lembrar, é a raiz da palavra, né? Esfera, vocês sabem que é o globo, e olha que interessante, que dá para você... Pronto, matou a charada, você nunca mais vai esquecer. Esfera está ligada ao globo, né? A parte de globo, esfera. A estenosfera está ligado a poder e força.
Esse magma, ele é potente e ele movimenta a litosfera. Então, lito é rocha. Então, a parte mais rochosa, que é a crosta, é a litosfera. E a parte de poder, força do magma é a estenosfera. Dá para diferenciar agora? Ajuda? Agora foi. Porque esses nomes se confundem. Então, lembra que lito, rocha, então a parte da crosta. Estenosfera, esteno, poder, força, força do magma que empurra a rocha. Pronto, matou. Anota isso que eu não vou lembrar nunca mais. Pronto, lá. Gente, a parte da litosfera, que é a parte de rochas, como eu falei para vocês, a gente vê uma parte, mas tem uma parte que é a estrutura que a gente não vê. E ela recebe, ela tem diferenças. Lembra das eras geológicas? Ela tem diferenças. Então, a gente tem 3 tipos de estrutura geológica. A gente tem escudo cristalino, aí mais nomes, né, professora? Bacias sedimentares e dobramentos modernos. Vocês vão lembrar lá da parte de era geológica, porque embaixo já tem aqui, ó. Deixa eu explicar. Lá no começo de tudo, as rochas eram escudo cristalino. Por quê? Porque são antigas. Lembra que escudo vem de proteção, vem de mais antigo. Cristalino tem a ver com rocha. Com o passar do tempo, erosão, intemperismo, vento, chuva, essas rochas, esses escudos cristalinos, eles foram se decompondo, sedimentando, e formaram-se rochas sedimentares. Mas, além do escudo cristalino, tem também a parte das falhas geológicas, onde o magma sobe e forma montanhas, que são os dobramentos modernos. Por isso que eu falei que ela é nova, ela joga assim, ela é moderna. Então, é isso que eu tava vendo aqui agora. Tá 65 milhões aqui os dobramentos modernos e o escudo cristalino tá mais novo do que ele, tá 4,5 bilhões, né? Ou eu que tô Não, vendo errado? 65 milhões é recente, bilhões é antigo. Ah, é bilhões, desculpa. É bilhões, quanto mais tempo, mais velho, né? Mas, ó, percebe que 65 é como se fosse uma escala do tempo aqui, do mais antigo para o mais novo, tá? Então, eu tenho entre 4,5, entre a origem da Terra e 2,5 bilhões, bilhões, eu tenho o escudo cristalino. Com o passar do tempo, as rochas foram se sedimentando. Vocês sabem o processo de. Não é areia, tá? É rocha mesmo. Eu vou pôr fotos para vocês. Elas iam se depositando nos vales, nos lugares mais baixos, compactando. Dá para fazer rocha dentro de casa. Você pega a areia, você compacta ela com força, espera um tempo, vem outra camada, compacta com força e deixa aquilo compactado, vira rocha. Então, são as chamadas bacias sedimentares. Aqui nas bacias sedimentares é onde a gente encontra petróleo, onde a gente encontra gás. Por quê? Porque os animais, os fósseis, eles faleceram, ficaram aqui nessas bacias, na parte mais baixa, chuva leva, vento leva, e aí eles se decomporam e se tornaram petróleo. Então, a gente encontra o petróleo. Não, pode Pode continuar, perguntar. professora. Tá. Bom, Pode falar. o petróleo, professora, ele. Porque eu sei que o petróleo é bem difícil de ser encontrado e também Hoje. de ser extraído. Ele está ali perto, junto da lava, do magma, da astenosfera, alguma coisa do tipo, ou ele está na litosfera mesmo? Não, as bacias, bacia, já lembra uma coisa profunda. Então, ele nunca vai ser encontrado aqui no escudo cristalino. Por quê? Quem que deduz aí por quê? Qual é a lógica disso? Daqui a pouco eu chego onde ele está, mas qual a lógica disso?
Pensa comigo naquela estrutura da rocha, na lupa para enxergar a rocha. Não é difícil, vamos lá. Eu não vou contar, vocês vão chegar à conclusão. Eu tava falando aqui, meu microfone tava mutado. Tá. Fala aí, o que você acha? Então, dizem que até hoje existem fósseis de dinossauros e animais pré-históricos. Então, tipo, e eles estão tudo abaixo do escudo cristalino. E como com o passar do tempo vai, tipo, como que eu posso dizer, o relevo da Terra ele vai aumentando, esses fósseis vão ficando mais para baixo, né? A cada época, assim podemos dizer. E são eles que dão origem ao petróleo, né? Então, Sim. eu acho que pode ser isso. Nas bacias sedimentares, não nos escudos cristalinos, nas bacias sedimentares. Lembra por que não pode ter fóssil no escudo cristalino? Então, vamos lá. Quando você pega uma rocha e ela tem uma composição dura, firme, compacta, ela não dá possibilidade para um fóssil se decompor ali. Quando você tem uma rocha de sedimento que é mais poroso, aí você tem uma possibilidade de um fóssil se decompor ali e fazer. Eu vou pegar a foto que é mais fácil para vocês e fazer um depósito de petróleo. Quer ver? Eu tô confundindo escudo cristalino com bacia sedimentar. Eu não entendi a diferença entre eles. Vou mostrar para você. Peraí. É como se fosse, então, professora, o que a bacia sedimentar faz com os fósseis, então é como se fosse o que a água faz com esses comprimidos de heno, desses remédios que ele, quando se coloca na água, eles começam a se decompor, a evaporar, essas coisas. É isso que a bacia sedimentar faz com os fósseis? Não, peraí que eu já chego aqui, ó. Vamos lá. Dá para ver a imagem aqui? Está um pouquinho mais perto da realidade. Dá para ver? Dá para ver, sim. Então, vamos lá. Tá vendo aqui essa rocha? Ela é impermeável. Então, ela está aqui, ela é firme. Impossível, por ser impermeável, penetrar água ou qualquer outro tipo de ser vivo aqui. Porém, tem uma rocha, que é a sedimentar, que ela é mais porosa. Por ser porosa, ela é mais passível de penetrar água e fósseis. Nessa parte escura aqui, provavelmente é um fóssil que entrou em decomposição no meio dessa rocha. Toda vez que entra no processo de decomposição, você tem a combustão, o gás. Então, onde você tem um campo de petróleo, você vai ter também um campo de gás. E aí, qual é o papel do ser humano? Ele vai criar uma plataforma aqui, entrar com equipamento aqui, tirar esse petróleo e tirar esse gás. Então, por que não é possível no escudo cristalino? Porque o escudo cristalino, ele tem a composição impermeável. Então, ele não dá a possibilidade de fazer esse campo aqui de rocha porosa para a criação de petróleo. Então quer dizer que, pelo menos segundo essa imagem, quer dizer que abaixo da crosta terrestre, que eu acho que deve ser essa rocha porosa, não sei, ou da bacia sedimentar, tem água, professora, também? Tem água também, onde dá para, no ciclo d'água, vocês lembram do ciclo d'água na escola? O ciclo d'água, ele aqui provavelmente é oceano, né? Mas o ciclo d'água também tem, onde tem rocha porosa dá para entrar água. Essa rocha permeável aqui, gente, é a crosta terrestre. É a crosta, só que ela está no solo oceânico. Deixa eu pegar agora um escudo cristalino para vocês verem a diferença. Escudo cristalino. Então, vamos lá. Escudo cristalino, a gente já vê a diferença na localização. Então, o escudo cristalino, ó, isso é escudo cristalino, isso é escudo cristalino,
Isso é escudo cristalino. Percebe a diferença das bacias sedimentares? As bacias sedimentares estão nos vales, estão nos mares, então elas estão no baixo. E o escudo cristalino está no alto, é no planalto, na montanha. O escudo cristalino, ele tem essa... Montanha não, montanha é rocha magmática. Mas estão no alto, ó, planalto. Por que o Brasil ele tem um relevo antigo, que a gente chama de relevo antigo? Porque são escudos cristalinos. Deu para entender? Deu sim. Mas o Professora, escudo cristalino, ele é formado por rocha sedimentar, assim como a bacia? Não. A bacia sedimentar, sim. O escudo cristalino, não. São outros tipos de rochas. Que aí a gente vai estudar quando a gente dividir os três tipos. Quer ver a diferença de uma professora, rocha sedimentar? Eu vou mostrar para vocês rocha sedimentar. Só pela cara dela vocês vão ver que é diferente. Olha uma rocha sedimentar, como que ela é. Percebe que tem camadas? sim. Ó, isso aqui é sedimento depositado por milhões de anos e se torna uma rocha. Então, ela é dura. Olha isso aqui, ó. Uma rocha sedimentar. A rocha sedimentar vocês conhecem, arenito, o carvão, conglomerado, areia é uma rocha sedimentar. O calcário são rochas sedimentares. Então, ó, quando você vê uma rocha que tem esse tipo de camada aqui, e você raspar, que é outra forma que a gente estuda a rocha, a gente tem que fazer, a gente raspa com alguma coisa pontiaguda e ela se torna areia. É rocha sedimentar. Quando você pega uma rocha de escudo cristalino, um quartzo, por exemplo, então vamos lá. Você pega um quartzo, ele vem do escudo cristalino. Você não consegue fazer isso aqui uma areia. Se você cutucar ele, o que vai acontecer? Ele quebrar. Mas o quartzo, que vem do escudo cristalino, ele não forma areia de jeito nenhum. Você raspa ele, o que vai se fazer é quebrar. Ô, professor, é, primeiramente, eu acho que isso daqui eu acho que é a milésima pergunta que eu faço. Foi mal. Se a senhora quiser continuar a aula, deixar para responder só no final, tudo bem. Posso perguntar agora? Pode. Pergunta se te fugir muito, eu volto depois. Ok. É, a senhora falou alguma coisa sobre montanhas aí agora. Lá no começo da aula eu estava querendo perguntar, mas eu achei que era uma pergunta muito supérflua. Mas qual a diferença entre monte e montanha? Praticamente altitude, que a gente vai ver o que é altitude, que é a partir do nível do mar até o topo do relevo, você tem uma medida. Nós vamos ver a medida na nossa casa, por exemplo, qual a altitude aqui. E aí, nessa altitude é que faz diferença de montanha e monte. E o pico também. As montanhas, elas têm picos, os montes não. Ok, obrigado. Só para finalizar as bacias sedimentares, tem um outro desenho explicando aqui como que a extração, né, de petróleo. Percebe aqui as camadas, ó, bacia sedimentar, o petróleo, a água, algumas falhas aqui. Então, é isso. No escudo cristalino, você não vê isso aqui. Não tem como ter rocha porosa, tá? Outra, ó, essa foto é bem real, bem legal. Ai, adoro essa foto, acho que é da Petrobras. Se eu não me engano, eles fizeram isso. Olha que legal. Então, você tem aqui, ó, tem rochas, são rochas, tá? Tem rochas impermeáveis, que segura toda essa base de rocha mais porosa, mas olha que interessante. O pré-sal nada mais é do que isso aqui, ó. Você tem rochas aqui, tem uma camada de sal, tem o pré-sal, que é onde está o petróleo. Por isso que chama camada pré-sal. Não é legal? Esse diagrama aqui tá lindão. E aqui você vai ter o nível do mar, ó. O nível do mar zero, onde está o navio. Conforme a profundidade, você vai encontrando essa estratificação de rocha. A gente chama de estratificação. Ou seja, camadas. Gente, isso aqui foi depositado há milhões de anos. Não se cria do nada isso aqui. Tudo bem? Essa camada de sal é tipo sal do mar mesmo? Sal do mar. Ah, entendi. Sal mesmo. Tá? Então,
Fugimos um pouquinho, mas deu para entender. Eu queria pegar os terremotos do Brasil, porque a gente tem várias universidades que têm sismógrafos. Só que eu esqueço, tenho cabeça de vento, eu esqueço o site. Ó, então vamos pegar o da USP, por exemplo. Centro de Sismologia da USP. Tá vendo aqui o mapa? Ele tá dando... Todos esses triângulos são sismógrafos. É o aparelho que mede os movimentos da nossa estrutura geológica, né? Então, se você clicar em cima, ele vai dar o que aconteceu. Então, a gente tem no Brasil todas essas medições, deixa eu deixar aqui com vocês esse link. Então, se você tiver curiosidade de saber onde está acontecendo terremoto no Brasil, mesmo que em pequena escala, só para saber se está ou não, você clica em cima do sismógrafo, ele manda você lá para as medições. Estou vendo aqui que a gente tem um aqui no Chile, né? Olha que interessante, no Chile são perceptíveis. Por quê? Porque a gente tem uma divisão de placas, mas eu tenho que explicar primeiro o que é, né, para vocês. Tudo bem em relação às estruturas geológicas? Qual que é a definição de estrutura geológica? Qual é a estrutura de um corpo humano? Olha para mim as duas. O que deixa um corpo humano em pé? Os ossos, a Esqueleto, musculatura. exatamente, os ossos e esqueleto. Estrutura, o conceito é a base, é aquilo que deixa em pé. Ou seja, nossa superfície está montada, está na base de rochas, que se dividem em 3 tipos. As dos escudos cristalinos, das bacias e dos dobramentos modernos. No Brasil, nós vamos ter dobramentos modernos? Não, Por quê? porque não tem montanhas no Brasil, né? Não tem montanha porque não tem dobramento moderno, não tem dobramento moderno que não tem montanha. Não tem montanha porque não tem dobramento moderno? Exatamente, o contrário também. Ó, deixa eu explicar. Nossa formação, tá vendo aqui a nossa formação geológica? Ela só tem 2 tipos: bacias sedimentares e escudos cristalinos. Nossa, por quê, professora? Porque nós estamos num local da placa tectônica onde não tem a fenda. Se não tem a fenda, não tem erupção de magma. Se não tem o magma, não tem a formação de montanha. Então nós estamos seguros, professoras. Não, porque não é lisinho assim. Tem uma coisa no Brasil chamada falhas geológicas. É como se a nossa superfície tivesse umas falhinhas, e nessas falhinhas, quando o magma mexe, elas dão uma mexidinha, que é pouco, mas já chegou, por exemplo, alguns meses atrás, a 4 pontos da escala Richter, que é bastante. Professora, então a gente que está em São Paulo, a gente está em uma parte de bacia sedimentar. Sim. E tem uma pergunta no chat também. Sim, por isso que a gente tem petróleo em Santos. Aqui, ó. Por que a gente tem aqui petróleo em Santos? Porque a gente está em cima de uma estrutura de bacia sedimentar. O Léo está perguntando por que tem mais sismógrafos na parte litorânea. Por que tem mais sismógrafos na parte litorânea? Isso. Gostei da pergunta, mas você vai responder para mim. Vamos lá. Para que a gente mede? Por que a gente tem sismógrafo e se preocupa em medir terremotos? Por que a gente tem estudos que a gente quer medir terremotos? Por que a gente não deixa... Para se prevenir, talvez? Para se prevenir, muito bem. Por que a gente tem que se prevenir no litoral? Porque tem fendas no litoral? Do Brasil? Vamos confirmar no mapa, né? Vamos ver o mapa de placas tectônicas, onde estão as fendas em relação ao nosso litoral. Então... Ô, professora. Oi. Pode ser também porque, tipo, a Baixada Santista, ela tá no mesmo nível do mar.
Aí qualquer coisinha, tipo, cobre, o mar cobre, não é? Tá por aí, chegou na trave. Olha o que acontece, nós não temos, tá horrível esse mapa, nós não temos a fenda da placa tectônica no nosso litoral, mas nós temos no meio do Oceano Atlântico, entre Brasil e África. Se isso aqui, que é totalmente suscetível de vulcanismo e tectonismo, tem um forte abalo sísmo, o que vai acontecer com o nosso litoral? Vai ser inundado. Vai ser inundado. Então, a percepção de sismógrafo foi perfeita. A gente tem uma preocupação, porque se isso aqui se abala, e a chance é muito grande, e chegar um abalo forte aqui, os nossos sismógrafos vão perceber. E isso vai dar um alerta para a gente de tsunami. Já teve tsunami no Brasil alguma vez? Já uma vez só. E aí eu não vou saber a data, porque eu sou super esquecida, mas eu procuro aqui, a gente acha. Mas já teve. Já teve terremoto perceptível. Vocês são novos, né? Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu estava trabalhando, não trabalhava ainda na área de educação, trabalhava num prédio. Momento fifi para a gente tomar um café. Estava num prédio, trabalhava na área comercial e marketing, então eu tinha que trabalhar para entregar um evento no dia seguinte, trabalhei de madrugada. E teve um terremoto perceptível. Eu achei que eu estava com tontura, labirintite, o negócio mexeu na mesa aqui em São Paulo, gente. Quando eu desci do prédio de elevador, porque a gente não tem noção, a gente é sem noção, na época não tinha geografia ainda, desci de elevador, tinha um monte de gente que estava trabalhando, que era um prédio comercial, que estava trabalhando e desceu para saber o que estava acontecendo, se era o prédio que estava caindo. E deixa eu ver o ano que eu já falo para vocês podem fazer pesquisa depois. Então, no Brasil, não pode ter terremoto, mas pode ter tsunami, é isso? Pode ter terremoto também. Olha só, foi o epicentro do terremoto que eu estou falando, que eu presenciei, foi ali em Santos, foi no mar, no oceano, teve uma magnitude de 5,2. Gente, 5,2. 5,2 mexe tudo. Então, teve terremoto, estou tentando achar o ano aqui, deixa eu pegar. Então, eu vivi um terremoto, é fraco perto das experiências que a gente vê, mas é assustador, é terrível, você não sabe o seu prédio que está caindo. E por quê? Porque teve na parte da o tremor que veio do mar, e chegou até aqui em São Paulo, que nós estamos no Planalto, olha a potência disso. Deixa eu só ver a data aqui para vocês, pesquisar, mas é só jogar, terremoto em São Paulo de 5,2. E aí a gente, sem orientação nenhuma, desce de elevador, se for um terremoto de verdade já era. Então a gente sentimos, vários prédios, foi noticiado. Pesquisa aí depois que eu vou achar a data aqui para vocês. Então, assim, muito legal a sacada dos sismógrafos, eles estão em cima das falhas geológicas. Olha, eu peguei um mapa aqui de falha geológica, tá vendo esses traços aqui, laranja e vermelho? São falhas geológicas. Então, sismógrafos, se você for ver, eles estão muito próximos a essas falhas geológicas, que são falhas geológicas, são rachadura. Não é a borda da placa, que o negócio é violento, mas são rachaduras na placa. E o que vai acontecer nessas rachaduras? Movimentos. Então, a gente tem relatos, é mito isso, que o Brasil é tranquilinho, a gente tem relatos na Bahia, a gente tem relatos aqui em Minas, de terremotos que acontecem, as pessoas sentem. Tem vídeo sobre isso, depois vocês pesquisam. Então, é mito que a gente está super seguro. Ninguém está seguro, a gente está em cima da astenosfera. Quem está seguro em cima de magma? Professora, a Samantha colocou aqui, foi em 2020, foi em 2008. 2008, eu estava lá para ver, isso mesmo, obrigada, Samantha. Nossa, tô velha, mas eu estava lá, e foi perceptível, e é horrível, foi de madrugada, então muitas pessoas estavam dormindo, mas quem estava acordado e viu, sentiu, balançou persiana, é uma coisa horrível, imagina se eu senti um de verdade, eu acho que eu me morro. Mas é aqui, gente, ó, essa é a nossa estrutura, por isso que o nosso relevo é baixo, nós não temos dobramentos modernos.
Nós só temos bacias sedimentares e escudos cristalinos, que apesar de ter aqui 3.000 metros de altitude, comparado a 7.000 metros da Cordilheira dos Andes, aqui é baixinho. Eu vou mostrar também um diagrama que mostra o relevo da América do Sul, e vocês vão ver o quão baixo que é. Mas vamos dar uma paradinha para tomar café, que eu preciso falar da Pangeia. Voltando, eu conto a história da Pangeia para vocês, que é importante para entender a nossa formação, para a gente conseguir. Ó, estou parada aqui na Pangeia, para a gente conseguir entender essa coisa da placa tectônica, tá? Tudo bem? Dúvidas antes da gente? 5 minutos só para tomar um café, acordar. Nenhuma dúvida? Não Por sei. enquanto, não. A Andressa tinha 14, Andressa. Nossa, eu tô velha. Tinha 7, nem lembro. A Samanta devia estar dormindo. Sim, eu tinha 14, mas provavelmente eu estava dormindo também, porque eu não É. senti nada. Mas eu lembro do meu horário e tudo. Era de madrugada. Com 4 anos de madrugada, você devia estar dormindo. 7 anos. Eu estava acordada, trabalhando. Nossa, passei Eu muito tinha medo. 6 anos, vida É. boa. Não dá para competir com vocês. Gente, são 10h20, 10h25 a gente retorna para terminar aqui nossos assuntos, tá bom? Até daqui a pouco.
Vamos lá, gente. Depois que vocês sambaram na minha cara com a idade de vocês, vamos continuar. Eu já trabalhando, duro. Então, vamos lá. Pulamos, mas para mim está ótimo, é sinal que você já tem um conhecimento prévio. Pulamos uma parte, mas eu vou agora para Pangeia. Não tem problema, tá? Podem atrapalhar. Esse aqui eu faço para o 6º ano. Para eles entenderem o que é relevo. Eles estão vendo a tela? Sim. Plástico bolha, quando a gente pega o plástico bolha, está em relevo. E aí, com o 6º ano, eu faço essa brincadeira, que a gente... Olha, sem perguntas, pessoas. Que a gente brinca que... Quando você brinca de plástico bolha, você está mexendo com o relevo, né, do plástico. Então, vamos lá. Existe uma história científica, desculpa, dos supercontinentes. Se você pegar o mapa mundi no papel e recortar, você consegue fazer um quebra-cabeças. É só perceber o contorno nosso aqui do Brasil com o contorno da África, ele meio que se encaixa. Tem um cara, um alemão, chamado Alfred Wegener, que ele era geógrafo, astrônomo, ele era um desses caras assim que pensa muito. E ele fazia expedições para lugares gelados, com blocos de gelo, e na Antártica não, no norte, na Sibéria. E aí ele viu uma vez, conta a história, né, a biografia dele, que ele viu uma vez um bloco de gelo fazendo exatamente esse movimento de quebra, né? E ele já tinha uma teoria totalmente contrária à academia, ninguém acreditava no coitado, a teoria dele só veio se confirmar depois. E ele tinha uma teoria de que os continentes eram a deriva, que os continentes tinham se movimentado, que existia, baseado em estudos, tá? Eu tô falando bem por cima, que os continentes eram um só, que se movimentaram e se tornaram hoje a configuração que tem. E quando ele já era morto, teve um estudo de fósseis que comprovaram que alguns fósseis, tanto de plantas quanto de animais, encontrados na África, eram encontrados na América do Sul, mas que não eram espécies comuns desses lugares. Era, por exemplo, uma espécie da África que foi encontrado na América do Sul, ou vice-versa. E aí confirmaram essa teoria dele, que era um continente só, há 250 milhões de anos atrás, chamado Pangeia. E aí esse continente, que eram chamados de supercontinentes, por alguma razão tectônica de movimento de placas, foram se separando e tornaram-se nessa configuração com o decorrer da história. Hoje, essa teoria é chamada de teoria de deriva continental. Para lembrar do nome, você lembra que um barco ele está à deriva, ou seja, os continentes estão à deriva, porque eles estão em cima da astenosfera. Lembra da astenosfera? Então, a litosfera, onde ficam os continentes, está em cima da astenosfera. Literalmente, nós estamos à deriva. Claro que a gente não percebe, mas hoje a gente já tem instrumentos que medem isso. Então, o Brasil com a África se afasta anualmente cerca de 3 centímetros. Isso já é medido, tá? Hoje nós temos aparelhos que medem isso, satélite, que medem essa distância. Então, é comprovada essa teoria. Então, a teoria da deriva continental é a teoria de que havia supercontinentes, tá aqui, que eles foram se deslocando, se movimentando, até formar a nossa configuração atual. Mas, então, se o Brasil a cada ano se distancia, pode parecer loucura, mas se distancia 3 centímetros a cada ano,
Vai chegar uma hora, daqui décadas, milênios, sei lá, que ele vai encostar na Ásia, não vai? Em algum lugar ele vai encostar. Eu não sei exatamente se é na Ásia, parece que é, pelo movimento. Tem estudos que dizem que sim, que vai ter esse deslocamento. Só que olha a percepção de tempo. Você nem esquenta a cabeça. Quem precisa se preocupar são daqui milhões de anos, que provavelmente o Sol já virou uma estrela, então a gente precisa nem se preocupar com os continentes, que a gente já não vai existir. Profundo. Foi duro, né? Foi duro. Profundo. Então não se preocupe, porque você já não vai existir daqui somente a 80 anos, se eu der muita vida para você, 80 anos você já não vai existir, porque você está preocupado, criatura, com milhões de anos. Mas sim, estou brincando, existem estudos que essa configuração atual nossa, ela está em mudança. Mas o que vai ser? Só se, tipo, a cada vez que o Brasil se distancia da África, a África se distancia da Ásia e a Ásia das Américas e assim vai. Aí fica, né? Só se. Então, só mas se não é acontecer. só distanciamento. É isso que nós vamos ver agora. Ó, as placas tectônicas, elas têm o seguinte movimento: afastamento, que a gente chama de divergente. Elas têm movimentos de encontros, convergente, e elas têm movimentos de transformantes. Então, por exemplo, essa região aqui, ela está passando ao lado da outra. Então, a placa norte-americana com a placa de Cocos tem a famosa falha de San Andreas, que você já deve ter visto o filme Terremoto. Essa falha de San Andreas, ela passa uma ao lado da outra até se deslocar totalmente. Já tem estudos, preciso pesquisar isso, que eu não pesquisei a data, que essa parte vai se separar. Deixa eu ver se alguém quiser pesquisar qual é a projeção de quando a falha de San Andreas vai se separar. Então, tem uma parte aqui, se eu não me engano, é São Francisco, ou Califórnia, não lembro, que vai se separar. Então, não é só afastamento, olha a bagunça. Eu não sei se já temos projeções, a gente pode pesquisar, mas esses movimentos de afastamento, de junção, de transformantes, isso vai ter A Samantha falou que é 150 anos. Pronto. Nem no distanciamento da São Francisco, Califórnia, você vai estar, então não se preocupe. E você também não mora lá, então fica tranquilo. Mas vai sim ter uma nova configuração. O mundo terá uma nova configuração. Se existir até lá, terá uma nova configuração. Se alguém quiser pesquisar quando o Sol vai virar uma estrela, também eu agradeço. Que a gente já se preocupa da Terra, vai para o universo. O Sol é uma estrela, né, gente? Então... Tudo bem? Pronto, por que a Pangeia se chama Pangeia? Ah, mas cada pergunta tem uma razão que eu esqueço, mas tem a origem da palavra Pangeia, ela se explica. Vamos lá. Se eu não me engano, Pan, lembra da palavra Pan? Vocês lembram do deus Pan? Sim ou não? Acho que alguém já falou aqui no curso já, mas... Quem é o deus Pan? Não lembram? Deus Pan, aquele... Teve um filme sobre o Deus Pan. Geia significa terra, vamos ver. Se você vai... É fácil. E Pan é o Deus... É o todo. Deus Pan é o todo. Então, terra, todo junto, entendeu? Tudo junto, misturado. Pan, Geia. Uma terra única seria a tradução disso. Deixa eu ver se é latim. Pera, deixa eu ver se é latim. Eu tenho minha cola aqui. É latim? É latim. Deus Pan é latim. Desculpa, grego. Deus Pan é grego, então é grego. No grego, Pan significa todo, único, né? Deus único, Deus todo. E o Geia significa terra, em Pangeia. Para complicar nossa vida, né? Então,
da Pangeia para essa configuração atual. Só que quando vocês olharem esse mapa aqui, eu não quero que vocês vejam o mapa do jeito que está aqui. Quero que vocês lembrem daquela profundidade oceânica. Quero que vocês lembrem da crosta, da litosfera, que é a crosta oceânica e continental, e da astenosfera. Por quê, gente? Porque isso aqui não é assim 2D, entendeu? Vocês têm que, quando olhar para isso aqui, projetar em 3D. Ou seja, aqui no meio, nós temos uma grande falha que tem uma cordilheira. Essa falha chamada de Mesoatlântica, no meio do Oceano Atlântico, ela é a nossa falha, é a falha do Brasil, da placa sul-americana. Essa falha aqui, chamada de falha placa de Nazca, é a nossa também. Então, nosso contorno, vamos supor que você pegue ficticiamente, você ande daqui até o litoral, onde você encontrar o litoral. Quando você chega no litoral, você tem, então, vamos ver a profundidade, a altitude que nós estamos. Eu vou medir aqui a nossa altitude, espera aí. Vocês vão achar... Você colocou alguma coisa aqui no chat, professor. Sobre o Sol, 10 milhões de anos. Eu sou a profeta do Apocalipse e ela é confirmação. Então vamos lá, eu profetizo e ela confirma. Gente, eu tenho esse altímetro, eu vou colocar no chat para vocês me falarem qual é a altitude que vocês estão. Lembra que nós estamos em São Paulo é um planalto, e nós estamos, mesmo sendo São Paulo um planalto, em diversas localidades de São Paulo. Então, pode ser que eu esteja numa altitude, você esteja em outra. Como é que você vai fazer? Eu vou mostrar, daqui a pouco eu ponho no chat. Aqui é um mapa chamado de topográfico, que ele dá a topografia. Então, a gente tem, quando a gente aproxima com o mouse, a gente vai para o nosso endereço. Está vendo aqui ao lado, a altitude, ó, de 700 até 915. Então, a gente tem em São Paulo várias altitudes. Eu quero que você ache a sua altitude, onde você está. Deixa eu ver se tem como ver pelo CEP. Não tem, mas você espertinho, você vai achar o seu endereço aqui. Então, você vem aqui, deixa eu ver mais ou menos onde estou. Avenida Taboão, não, deixa eu pôr para longe, que senão eu não enxergo. Taboão, não estou no Apurã, estou mais para cá. Opa, Heliópolis, já achei aqui. Saúde, tá, já me achei aqui. Então, eu vou aqui no mapa, pego o meu bairro, isso aqui é da escola. Eu estou mais ou menos aqui. E aí eu vejo a altitude aproximada, tá, gente? Não precisa pirar, não, é só ver aproximada. Então, eu vou ver minha altitude, vou falar para vocês, vocês vão localizar a altitude de vocês. Só, pelo menos, algumas pessoas falando, para a gente ter uma noção de quanto diferente é a nossa localização em termos de altitude, de onde nós estamos, onde cada um está. Então, vou colocar aqui no chat, vocês consultem, pesquisa aí que eu vou parar de compartilhar e pesquisar aqui o meu para ver a altitude exata, vamos ver. Só para a gente ter uma noção aí de onde cada um está, quem está no topo do mundo, quem está no vale do mundo, entendeu? Deixa eu ver se eu estou no topo, eu estou mais pro vale, que eu já sei. Deixa eu só me achar. Achei. Opa, achei. Tava quase branco da senhora, né, professora? Ele quase branco. Eu tô quase no fundo do Corga Piranga. Tô quase no Corgo. Mas eu vou subir na vida, muita calma. Já passei até por terremoto, que vocês descobriram hoje. Já achei aqui minha altitude. Realmente. Não tem graça. Conseguiram se localizar no mapa? É fácil, tá? Vai dando zoom, vai pegando aí sua localização, aproximadamente você vê a coloração. Dependendo da coloração, se você der um clique no mapa, ele te dá exatamente a altitude. Já tem respostas no chat, já, professor. Oba, deixa eu ver. A Eloá está a 739 metros de altitude.
Eloá é das minhas. Eu também, eu tô com 768 metros de altitude. Tem alguém que está no topo do mundo? Queria estar com o computador aqui para poder pesquisar. Guarda o link depois para você pesquisar. Vê se... E olha que interessante, é muito interessante, gente, geografia é fascinante. E olha que interessante, se você pegar alguns bairros nobres de São Paulo, a altitude, ela aumenta, sabia? Questão imobiliária, dá uma ótima aula de política, né? Porque... geopolítica. Porque alguns bairros... Deixa eu mostrar aqui para vocês, se vocês... Posso estar viajando, a gente tem que fazer uma pesquisa mais acurada, né? Porque eu posso estar sendo rebelde. Mas se você perceber, olhando aqui no mapa, vou mostrar aqui para vocês. É claro, né? Centro e periferia. O próprio conceito de centro e periferia já te dá essa dimensão. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui região do Paraíso, Brigadeiro, tá vendo aqui? Nós estamos aqui em 831. E aí, sim, a Consolação desce, então... Mas percebe que o conceito imobiliário também, que a gente tem, quem que quer morar em vale? Geralmente vão ser os bairros de periferia, vale ou afastados, né? Então, a questão imobiliária, dá para se pensar aqui, a questão de valorização de metro quadrado de São Paulo, tem bastante coisa, a questão do metrô, por onde o metrô passa. Gente, relevo é tudo. Pelo relevo dá para fazer um estudo sociológico, de classe social. Mas vamos ao assunto que a gente tem. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, placas tectônicas, vocês olhem sempre como 3D, tá? Tá em 2D, vocês vão projetar. Por quê? Porque vocês têm que ter em mente a questão da litosfera, astenosfera e as camadas, que isso é importante. Passando essa parte de placas tectônicas, o que eu preciso que vocês lembrem também? Que os movimentos das placas tectônicas, eles são diferentes. Então, a gente não tem só afastamento, a gente tem os limites transformantes, limites divergentes e limite convergente. Ali na região da América do Sul, do outro lado, na placa de Nazca, e Nazca tem um nome, porque é um nome indígena, não sei o que significa, antes que me pergunte, mas Nazca tem a ver com o nome indígena, tá? Aquela região ali andina, do Chile, aquela região andina, então, dos Andes, andina de povos andinos, povos que moram nos Andes. E aí a placa recebe o nome de Nazca. E o limite ali daquela região é convergente. Então, toda vez que a placa sul-americana, que é onde nós estamos, ela se afasta e a placa de Nazca se encontra com a placa de Nazca, o que vai acontecer? A placa de Nazca, ela vai ser um movimento de subducção. Ela vai entrar, porque a placa continental da sul-americana é muito mais grossa e compacta, como a gente viu, e a placa oceânica é fininha. Pega uma correntinha, coloca na mesa assim, o que vai acontecer com a correntinha? Ela vai descer, um colarzinho, você pega uma correntinha, um arame, ela vai descer, é assim que acontece, a placa ela tem um movimento de subducção. Aí acontece aquilo que a senhora falou, tipo, a placa entra lá no magma, derrete. Tá aqui, ó, tem uma figurinha aqui, tá vendo, ó? É isso mesmo, ela entra, derrete, olha aqui os Andes. O que vai acontecer com esse acúmulo de material de rochas? Algumas derretem, outras se acumulam, e isso faz com que as montanhas cresçam. No limite divergente... Oi. Não, eu falei de boa. Tá, alguma pergunta por aqui? Tranquilo? Como que é feito esse movimento que tá ali de transformante? Eu ia para lá agora. Vamos para a falha de Sâmbrias. O movimento transformante, você tem duas placas tectônicas que não se encontram, nem se afastam, elas passam ao lado uma da outra, que faz estrago também, tá bom? Então, eu vou mostrar na falha de Sâmbrias, nas imagens aéreas é possível ver a falha. No filme Terremoto passou, ó. O filme Terremoto passou bastante imagem, tinha bastante ficção, mas tinha bastante imagem. Tem reportagem sobre isso, é bem interessante.
É Califórnia, falei São Francisco errado, é Califórnia. Olha a falha de Sandra, gente, olha isso aqui. É chamado de Big One. A falha de São Andreas vai acontecer. Nossa, Olha a mas imagem. nossa, o que tem ali dentro? Se a pessoa cair ali dentro, Já era, ela- porque tem rocha, né? Só rocha. Aliás, eu mostrei para vocês o vídeo da. Ah, não mostrei, vou mostrar, dá tempo ainda. Ó, falha de São Andreas são. Isso aqui é do filme, né? Tem projeções, que a minha amiga já viu, 150 anos, que isso aqui vai se descolar. Tá passando uma. Ah, tem uma foto legal aqui. Ó, é isso aqui, ó. Uma está indo para essa direção, para o norte, a outra está indo para o sul. O que vai acontecer? Descolamento dessa placa. Então, aquela partezinha que a gente vê na Califórnia, ela vai se tornar uma ilha. Gente, o mundo é muito mais perigoso do que vocês imaginam. Eu falei isso para os meus alunos do sexto ano, eles não dormem. Aí eu parei de falar. Eles pararam de dormir, tadinhos. Não dá tempo da gente entrar, mas tem o Rift Valley também na África. Só que o Rift Valley não tem projeção de descolamento. Mas o Rift Valley, vocês conhecem, o chifre, chama chifre da África. Corno da África, eles chamam. O chifre da África, ele tem também uma falha. Olha aqui, ó. E essa falha aqui, só que essa não está em afastamento, essa não tem projeção. Mas ele é um lugar lindo na África, tá aqui, que você tem também, chamado de Rift Valley, nitidamente dá para enxergar das imagens aéreas essa falha, ó. Legal, né? Tem muita coisa bonita no mundo para vocês conhecerem. Pro, Oi. como que bonita, se mas formam as falhas? perigosa. Como que Como que se formam as falhas? Tipo, qual o movimento que elas fazem? volta lá para o começo onde a gente viu. Fatores endógenos são os causadores das falhas. Quais Mas- fatores? Mas tem, tipo, um movimento específico? Tipo, por exemplo... Não, o os verde- movimentos do magma mesmo. Ah, entendi. Lembra que a crosta, ela é fina? Que Sim. ela é fina, perto da astenosfera, ela é uma camada fina. Esses movimentos de convecção poderosos do magma, eles vão movimentando, então eles afastam, eles puxam, eles empurram. É uma verdadeira guerra na parte da crosta, pensa sempre na panela de pressão, a potência que é isso. Eu passei esses dias, a Ana Maria Braga fez um teste uma vez, eu passei para meus alunos, eles adoraram, filmando a explosão de uma panela de pressão. Uma panela de pressão destrói o fogão, destrói teto, não sei se alguém aqui já viu isso. Vocês imaginam a potência desse magma embaixo da gente. Então, Vou falar igual a Giovana agora, é pesado. Pesada, é profundo. E são movimentos, eu sempre falo que a natureza, ela é um exercício de humildade para os seres humanos. Quando a gente mais se aprofunda na ciência, mais a gente vê que a gente não tem conhecimento de nada e não domina tudo. Então, é só mesmo respeito que nos cabe, porque nós não somos donos do mundo, né? Então, gente, essas falhas tem vários lugares. Nós temos um cânion no Rio Grande do Sul, que é a origem de uma era geológica onde havia falha. Então, procurem conhecer, que tem muita coisa bonita no mundo. Ninguém chegou no topo aí do mundo? Tem ninguém com altitude aí elevada? Vocês não viram aí alguém falando? A minha deu, acho que 308, algo assim. 308? Não pode ser. Não, mas... Pera, buguei. 308 você vai estar no litoral, em Santos. A não ser que você esteja, eu estou... Por aí mesmo. Jura? Mulher, tu tá na praia? Porque a nossa planície litorânea é, em média, 200 metros de altitude. E São Paulo está num planalto. Então, pode ver que aqui, ó, se eu vir para o litoral, tá vendo aqui? Aí sim eu encontro baixa altitude, mas em São Paulo, Campos de Jordão, por exemplo, vocês conhecem aqui a Serra da Mantiqueira. Olha como tá vermelho. Então, lá eu tenho mais de 1000 de altitude, São José dos Campos, Vale, e aí eu venho para Campos de Jordão, que tá aqui, ó.
Campos de Jordão vai me dar mais de 1.000. Tem que dar. Porque ele é montanha. Montanha brasileira. Montanha baixa. Planalto, 1.606. Então, para dar 300, você tem que estar num lugar muito baixo. O meu, na verdade, deu 380, eu falei errado. Olha que interessante. Bem, então é isso. Tipos de rochas. O que mais que eu estou devendo para vocês? Porque são 10h51, eu quero fazer um desafio para vocês antes de ir embora. Presente de férias para vocês. Eu vou fazer um desafio. Eu tenho uma pergunta, é a última, prometo. Pode perguntar. Tipo, quando a gente vai viajar para um lugar que tem muito relevo, tem como a gente bater o olho e falar, isso daí é um escudo cristalino, isso daí é uma bacia sedimentar. Como é que as pessoas conseguem identificar o que é o quê? Pela altitude. Então, bacia sedimentar. Então, não só pela altitude, pelo tipo. Lembra da foto que eu mostrei para você que é em camadas? Escudo cristalino não é em camadas. Você queria saber foto de escudo cristalino, né? Pensa que escudo cristalino é duro e rocha sedimentar tem camadas. É duro, mas tem camadas. Então, as fotos, as imagens que a gente vê é visual e por altitude. Então, a tendência das bacias sedimentares é ser embaixo. Acho que é isso. Não dá para saber se você não tiver esse mapa aqui, mapa da topografia de São Paulo. Se você for no lugar, você pega lá topografia, aí você vai saber. Ô, professora. Oi. E quando a gente está viajando que começa a tampar o nosso tímpano? Altitude. Você não fala que eu vou descer para a praia? Vocês falam isso? Sim. Na minha época, falava, vou descer para a praia. Literalmente, a gente sai de 800 metros de altitude, que é a média de São Paulo, e vai para 200. O que acontece com o ar dos nossos tímpanos? Então, a gente está o ar, que eu daria a próxima aula, que é o ar rarefeito. Deixa eu mostrar para vocês como que é o ar. Nós temos a força da gravidade, certo? A força da gravidade, ela não puxa tudo para o centro? Sim. O ar, ele não é vazio. O ar, ele tem moléculas. Ele é matéria, tem moléculas. Ele só é invisível. Mas você tem moléculas. Essas moléculas, elas são puxadas para o centro, com a força da gravidade. Então, quanto mais próximo da superfície do baixo, não do relevo alto, da altitude, então, eu tenho o quê? Um ar mais concentrado, moléculas de oxigênio mais concentrada. Quanto mais elevado, o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, as moléculas lá são raras. Tá? Isso tem a ver com pressão. Então, quanto menor a quantidade de ar, oxigênio, menos peso. Então, menos pressão. E quanto maior a quantidade de ar, mais peso e mais pressão. É no caso de quando a gente vai lá para o fundo do mar, que começa a ficar aquela pressão. Isso, é a mesma coisa, só que é uma pressão diferente, né? Porque é uma pressão marítima. Olha, essa imagem de desenho aqui para a gente começar. Depois a gente vai pro mais... Teve uma pessoa que falou que o dela deu 1.212. Opa, achamos alguém no topo do mundo. Quem é? O Akira. Ah, que legal. Ela tá lá em Monte Verde assistindo aula. Gente, olha que interessante. Aqui, ó, o ar fica denso quanto mais próximo aqui aos vales e o ar fica rarefeito mais no alto. O que acontece quando a gente desce para a praia? A gente sai de um ar rarefeito, de uma pressão de ar rarefeita nos nossos ouvidos e vai para uma pressão de ar mais densa nos nossos ouvidos, e o ouvido sente. Na serra a gente já sente. Então, isso é física, tá bom? Então, a gente tem ar rarefeito e ar denso. Então, quando eu desço, essa mudança de ar nos meus tímpanos são sentidos. A gente tem que mascar chiclete, abrir a boca, para poder o ar que nós temos nele, que está rarefeito, sair e dar o ar do local, que é o ar denso. Deu para entender? Sim. É por isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Então, o que vai acontecer com a questão de temperatura? Onde vai ser mais quente? Aqui no ponto A ou no ponto B? Vai ser mais quente no ponto A. Por quê? Porque as moléculas elas vão conseguir meio que absorver mais o calor do sol. Exatamente. Eu acho engraçado, os alunos do sexto ano falam assim, em cima, professora, porque está mais perto do sol. Mas, na verdade, a gente não está mais perto do sol. A radiação solar, ela vem aqui para a superfície, certo? Ela bate na superfície, depois ela se espalha novamente. Então, não tem nada a ver com a altura, está mais perto do sol. Tem a ver com ar rarefeito. Então, as moléculas absorvem menos calor, menos moléculas, menos calor. Mais moléculas, mais quente. Vai ter a ver com a umidade do mar também. Aí tem uma série de outros fatores para medir esse tempo, né? Esse tempo atmosférico. Que aí é uma outra aula de clima. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não. Podem perguntar, tá bom? Eu tento responder as dúvidas de vocês. É importante vocês terem noção, por exemplo, quem perguntou aí de viajar. Olha no mapa topográfico que interessante. Você tem não só aqui de São Paulo, como o Brasil todo. Então, por exemplo, tem regiões do Brasil, olha aqui, ó, o mapa dos Andes. 4.139. Percebe a diferença de altitude? Aqui a gente tem também lugares altos, mas não chegam nem aos pés dos Andes. Então, dá para já ter uma ideia de geomorfologia se você entender a topografia. E aí, uma última coisa que eu quero falar, a diferença de altitude e altura. Eu não falo que eu tenho uma altitude de 1,62, eu falo que eu tenho uma altura. Por quê? Porque a altura, ela é a partir de alguma base. Já a altitude, não. A altitude, a base dela é o nível do mar. Então, para eu falar que eu estou a 793 metros de altitude, eu estou sendo medido nesse mapa a partir do zero, que é o nível do mar. Mar é zero. Para cima, começa a contar. Altitude. Altura, não. Eu posso falar da altura aqui, ó, desse topo de relevo, a partir desse outro relevo. Aí é uma altura. Agora, a altitude tem que ser a partir do nível do mar. Tem altitude negativa? Tem. Mar Morto, por exemplo, que é um dos lugares mais baixos da crosta, o Mar Morto tem menos 400 metros de altitude. Então ele fica abaixo do nível do mar? Abaixo do nível do mar. Tem então ele seria uma bacia sedimentar? Isso, exatamente. Exatamente. Extremamente cheio de sal, tanto que a gente nem afunda lá, né? Bacia sedimentar geralmente é abaixo do nível do mar? Não, bacia sedimentar é um nível baixo. Aí a referência abaixo do nível do mar vai depender do local da Terra. E uma outra pergunta, a altura, dependendo do que você leva como referência para medir, ela pode variar? A altitude nunca varia, é isso? Isso, exatamente. A altura, eu posso subir nesse pico aqui e a altura daqui vai mudar. Mas se eu estiver nesse lugar aqui, a altura vai variar. A altitude não, que o nível do mar é zero. Quanto ao aquecimento global, não mudaria isso. Não vou falar mais nada. Mas entendeu que vai ter uma aula sobre isso, sobre aquecimento global? É uma coisa que eu nunca entendi, nunca nem entendi isso daí, mas o pessoal fala tanto. Tá, eu trago para vocês. Eu vou fazer depois uma enquete, porque agora é férias, né, gente? Então vai dar para eu pensar na vida. Eu vou fazer uma enquete com vocês dos temas que vocês mais precisam, querem, têm dúvidas, e aí a gente vai por votação. O que for mais votado, eu vou colocar alguns temas de domínio da geografia, o que for mais votado. Como a escola que eu dou aula, ela é parceira da Unesco, a gente está num ano sobre mudanças climáticas, eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre isso e atualizada, então dá para trazer sim. Mas eu acho que o nosso tempo acabou.
Tipos de rochas, quem ficou com dúvida de escudo cristalino, quando a gente entrar em tipos de rochas, você vai ver nitidamente a diferença das rochas sedimentares para as rochas magmáticas e para as rochas metamórficas. Então, você vai conseguir entender o que é cada uma. O que mais que a gente vai ver? Eu vou dar uma última aula de correção dos exercícios de geomorfologia para a gente encerrar. Eu trouxe isso aqui, que é a altimetria de São Paulo, para a gente ter ideia de onde a gente mora, né, gente? Essa parte aqui mais clara é a parte mais baixa. Nós estamos aqui, ó. Então, nós estamos no alto. Estamos no alto, se você ver bem. Quem está no litoral, está na parte mais baixa. Eu não consigo me conformar com ela com 300. Depois, se você puder me falar onde você, mais ou menos onde você está, porque São Paulo, onde tem 300 em São Paulo? Bem, Eu devo ter mexido errado, mas depois eu vejo com mais calma. tá, fala um bairro próximo aí, conhecido, onde você está. Assim, eu moro em Presidente Epitácio, que é meio que divisa com Mato Grosso. E você está nesse lugar agora? Sim. É por isso, criatura. Agora você não vai deixar eu em dúvida. É por isso, você não está aqui no município de São Paulo. Ufa, vou dormir em paz. Você não olhou errado, você está certo. Você está numa região de vale. Tá certinho. Viu, gente? Que a ciência nunca se engana? Agora sim, agora entendi. Obrigada, viu? Você ia me deixar em crise. Porque São Paulo é Planalto. Como é que você está a 300? Só não sei que você esteja no litoral ou no vale. Então, você está no vale. Diga. Depois que a aula acabar aqui, eu posso fazer uma pergunta que não teve nada a ver com a aula, assim, só uma coisa que eu estava na minha cabeça já faz uns dias. Pode sim. Eu acho que eu encerrei. A próxima aula será ciclo das rochas, tipos de rochas, e aí a gente finaliza morfologia com a correção dos exercícios. E aí eu prometo passar a enquete agora nas férias, a enquete de assuntos que vocês mais precisam, querem, e pronto. Agora pode perguntar. Ok. A senhora lembra que lá na primeira aula que a senhora deu pra gente aqui, pelo menos para mim, que foi lá da rotação, translação, Orientação e localização, sim. Isso, que a senhora até me ensinou. Foi para mim que a senhora tinha ensinado aquele negócio do braço direito para onde o sol nasce e o esquerdo para onde ele se põe e tal. A senhora me ensinou a como ser uma bússola humana. Isso mesmo. Deu certo? Deu, com certeza. Eu só ultimamente eu estava olhando assim. Eu sempre falei aqui que eu gosto de à noite observar a lua, assim, essas coisas. Só que ultimamente eu fiquei em dúvida se isso tem a ver com a estação do ano que a gente está ou o que é, porque tipo a lua às vezes ela fica bem de frente para minha varanda. Só que na estação do ano que a gente está agora, não sei na época do ano, ela tá tipo, sei lá, com uma inclinação comparado com a frente da minha varanda, ela tá com uma inclinação diferente, sabe? Ela tá como se fosse mais, como que eu posso dizer, mais para cima. Enfim, professora, isso tem a ver com as estações do ano? Totalmente. A gente está num período agora de inverno, de entrada do inverno, e lembra da translação? As estações do ano estão de acordo com a translação. Então, a gente está num ponto diferente lá naquela órbita, e na órbita diferente você vai enxergar o ponto celeste diferente. É isso mesmo, é a variação tanto do Sol quanto da Lua, que você não vai ter o mesmo ponto o ano todo. Eu tenho uma imagem aqui que eu gosto bastante, é do Sol, vale para a Lua, tá bom? Tem várias na internet, depois você pode buscar da Lua também, que é isso aqui, ó. Dependendo do equinócio, do solstício, a posição ela varia. A senhora tem que compartilhar a tela, eu acho. Eu vou compartilhar, peraí.
Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó, o norte, o sul e o leste. Tá vendo aqui o sol? Olha no equinócio, ele tá aqui. Aí, solstício, ele tá aqui. Olha a variação que tem. Você pega aqui, ó, faz uma variação absurda, que a gente não percebe no dia a dia. Se você estiver observando, você vai perceber. E ele faz aqui, ó, nessa curva. E é Então, isso mesmo que está acontecendo, professora. isso, porque a lua também. E justamente, tipo, na parte em que a lua se põe, porque eu só consigo ver ela na hora que ela tá, tipo, quase se pondo já, tipo, ou seja, perto da meia-noite, 1 hora da manhã. Isso. E, infelizmente, bem na frente, onde ela tá se pondo agora, pelo menos nessa época do ano, tem um prédio aqui na frente da minha casa. E eu fico com raiva. Não consegue Tipo, enxergar. Ela tá atrás. É isso mesmo, está aqui, ó. consigo. O seu caso aqui seria o ponto oeste, então tem essa variação. Então tem alguns, por isso que eu falei naquela aula, para vocês marcarem aonde vocês olham, porque aí se você pegar esse ponto celeste, o sol, lua, você vai ver a variação nitidamente de acordo com a estação do ano. E vai ter uma estação do ano que vai ser bem na sua frente, vai ser bem legal você comparar isso. Ah, que legal. Então a primeira. Pô, eu acho que já faz o quê? Faz acho que uns 2 meses, né? Sim, Que a 2 senhora meses. deu aquela primeira aula, mas eu acho que ainda tá fresco na minha cabeça, porque Que eu bom, consegui perceber isso, né? que Só queria bom. confirmar com a senhora. É isso mesmo, tá Professora, certinho. Por isso que a gente fala, obrigado. não nasce os livros trazem errado, o sol nasce ao leste. Não nasce ao leste, na faixa leste. Ou seja, em alguma direção, mais para o norte, mais para o sul, mas na faixa leste. Certo? Professora, a aula foi perfeita, Ah, obrigado. Desculpa um monte de pergunta, mas imagina, pergunte mesmo, é bom perguntar. Preciso de perguntas. Obrigada a vocês, bom final de semana.